pessoal! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos falar um pouco sobre um tema super importante para a saúde dos nossos pets e também para a nossa segurança, a vacina antirrábica. Você sabe o que é a raiva e por que é tão importante vacinar os animais contra essa doença? Apesar de ser quase 100% fatal, ela é completamente evitável. Vamos entender como prevenir essa doença com medidas simples e eficazes. A raiva é uma infecção viral extremamente perigosa que ataca o sistema nervoso central. O vírus é transmitido principalmente pela saliva de animais infectados, como os cães, gatos, morcegos e também outros animais selvagens. Uma vez que os sintomas aparecem, o prognóstico é quase sempre fatal. Por isso, o foco deve ser na prevenção. Os primeiros sinais geralmente incluem febre alta, cansaço extremo e uma sensação de mal-estar generalizado. Com o avanço da doença, a pessoa pode se tornar irritada ou até agressiva, acompanhada de confusão mental. Uma característica grave é a paralisia progressiva, que começa pelo músculo da face e garganta, dificultando coisas simples como engolir ou respirar. Em estágios avançados, podem ocorrer convulsões, que muitas vezes levam ao coma e ao óbito. Se a doença já estiver instalada, o tratamento é extremamente difícil, por isso o ideal é focar na imunização passiva, ou seja, o uso de imunoglobulinas que neutralizam o vírus antes dele atingir o sistema nervoso. A vacina antirrábica é a maior aliada na luta contra a raiva. Ela pode ser administrada antes ou depois de uma exposição suspeita. Então, como funciona a vacina antirrábica? Ela ensina o nosso corpo a reconhecer e combater o vírus da raiva, produzindo anticorpos que impedem a sua ação. Antes de aprofundarmos sobre a importância da vacinação antirrábica, vamos conhecer melhor a nossa convidada especial, Fabiana Coelho, que é enfermeira gestora e está aqui para compartilhar um pouco da sua experiência na gestão de serviços de saúde. Agora eu vou fazer algumas perguntas para a gente conhecer a nossa gestora. E eu queria perguntar primeiramente, por que você escolheu a carreira de enfermagem? Meu nome é Fabiana, eu sou enfermeira, formada pela Universidade Federal há 23 anos. E assim, escolher a enfermagem, tem vários caminhos, a enfermagem. Então, foi algo que eu fui descobrindo aos poucos durante a minha vida acadêmica. Dentro da faculdade, a gente começa a perceber que temos caminhos que vai nos mostrando onde a gente vai conhecendo campos que nos interessam. Então, assim, a parte de gestão foi a parte que realmente eu acho que me interessou bastante. Então eu acho que o enfermeiro são verdadeiros líderes. A parte de gestão é a parte que eu venho trabalhando há um bom tempo. Então assim, eu fiz o gerenciamento de 12 equipes de saúde da família, fui coordenadora de enfermagem por 10 anos de uma unidade. Atualmente teve uma seleção há um ano atrás, eu sou funcionária pública, então teve uma seleção e eu fiquei no gerenciamento aqui da unidade da Central de Alergologia. Você poderia falar também um pouquinho da sua trajetória profissional, por onde você já andou? Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em serviço privado, mas depois eu comecei realmente no serviço público. Então assim, eu gosto realmente de trabalhar com o SUS e eu acho que assim, trabalhar com pessoas, servindo a pessoas, é o grande trabalho que a gente da enfermagem faz. Então isso me satisfaz. Quando a gente consegue fazer algo por alguém, isso é o grande compromisso que nós enfermeiros temos para com o outro. Então nossa profissão é uma profissão grandiosa, onde a gente consegue estar com o paciente, seja ele no âmbito hospitalar ou no âmbito público, fazendo algo por ele. Então isso é uma coisa assim fantástica, que dinheiro nenhum paga. Então trabalhar no serviço público é muito gratificante. Para você se tornar gestora, qual tipo de curso você fez? A gente fez vários cursos dentro da própria prefeitura, Eu sou enfermeira de saúde da família, então assim, as especializações foram em saúde da família. Fabiana, e como é a rotina do seu trabalho? Ser gestor é bem difícil, mas assim, no final é bem gratificante, Eu acho que o nosso grande desafio é gerir pessoas, não é fácil, Mas a gente tem um objetivo, assim, quando você traça um objetivo, de trabalhar para o próximo, então muitas vezes eu recebo um paciente aqui e eu sempre digo a eles que eu estou aqui por eles. Ser gestor é um desafio,
Então a gente precisa gostar do que faz, porque nem todo mundo consegue, não é fácil ser gestor, mas assim, é possível. A gente queria saber um pouquinho como é que você lida com esse estresse, com essa sobrecarga no trabalho, como é que você faz para administrar tudo isso? Eu tenho uma equipe, né, que me dá todo o suporte. Todo dia a gente tem um desafio, né? Na verdade, é como eu falei, lidar com pessoas não é fácil. Tem hora que desmotiva, né? Você chega em casa, pensa, meu Deus, não quero mais, vou desistir, mas você tem um propósito, né? Então você tem que ser aquela pessoa forte, você é aquele líder que você é quem está naquele momento no comando. Então você precisa liderar um grupo de pessoas. No Brasil, a raiva é uma doença que tem sido controlada de forma eficaz em áreas urbanas, especialmente entre cães e gatos, graças à campanha de vacinação em massa. No entanto, há ainda casos registrados da doença em áreas rurais e entre animais silvestres. De acordo com dados do Ministério da Saúde, os casos de raiva em cães e gatos diminuíram significativamente nos últimos anos. Em humanos, os casos são raros, porém, a maioria dos casos de infecções humanas são devido a mordidas de morcegos, principalmente na região norte e nordeste do Brasil. Entre 2010 e 2020 foram registrados poucos casos de raiva humana no Brasil, a maioria deles resultantes de contatos com morcegos infectados. Esses casos reforçam a importância da vacinação e a conscientização dos riscos da raiva. A vigilância epidemiológica contínua é crucial para identificar e controlar qualquer surto potencial, especialmente em casos onde a raiva é endemia, em população de animais selvagens. A vacina antirrábica é a única maneira eficaz de prevenir a raiva. Vacinar seus pets não está protegendo só eles, mas a sua família e a comunidade. Em muitas regiões, a raiva é uma doença controlada em animais domésticos, graças à campanha de vacinação em massa. No entanto, é muito importante estar com as vacinações em dia para prevenir o ressurgimento da doença. Agora vamos conversar com Fabiana, gestora do Lessa de Andrade, que vai nos explicar um pouco mais sobre a vacinação antirrábica em humanos. Agora eu vou falar com Fabiana um pouquinho da experiência, né, sobre a vacina antirrábica. Minha experiência, né, com a vacinação antirrábica veio lá no Lessa de Andrade, onde eu fui coordenadora, né, de enfermagem por 10 anos. E aí a gente fazia várias reuniões, né? O Lessa de Andrade é um centro de referência, tá, da cidade do Recife, e é lá que a gente faz todo o soro antirrábico da cidade do Recife e vacina antirrábica. A gente só atende os municípios de Recife e dá um suporte a São Lourenço e Camaragibe quanto ao soro antirrábico. Quais são as principais razões pelas quais você deve considerar tomar a vacina antirrábica? A vacina antirrábica, né, deve ser feita porque a raiva é um vírus letal, né? 99% das pessoas que foram infectadas, essas pessoas morreram. É um vírus silvestre, né, circulado em morcegos. Então a gente tem em Recife casos positivos de morcego. Então a gente precisa se preocupar tanto na pós-exposição, quando o paciente já é agredido, né, por animal silvestre, por animal, né, cão ou gato de rua, né, não observável, né, por animal de produção. Então precisa se preocupar e procurar uma unidade de saúde por ser um vírus letal. E nesse caso, qual é o procedimento que alguém que teve a exposição ao morcego, por exemplo, deve tomar e quais são os passos? Então, assim, o morcego é o animal que a gente mais se preocupa, por ser um animal que tem o vírus, né, circulante. Então, se a pessoa for mordida por um morcego, acordar no quarto com o morcego circulando, né, precisa procurar imediatamente uma unidade de saúde, tá? Precisa tomar um soro antirrábico e precisa tomar as vacinas antirrábicas, que são 4 doses. Então, o procedimento é procurar a unidade de saúde, né? No caso de Recife, o Lessa de Andrade ou o Arnaldo Marques, o mais rápido possível. Se tiver no outro município, procurar uma unidade de saúde que atenda a questão de que tenha a vacina antirrábica disponível. Quais são os efeitos colaterais mais comuns da vacina e como é que a gente consegue lidar com eles? O mais comum é efeito local, né? Então, precisa só observar no local
da aplicação, mas aí é colocar a compressa com água gelada, né? A gente nunca teve complicação sistêmica pela vacina antirrábica, não. O soro antirrábico, sim, pode dar uma complicação, por isso que não faz sem o médico. Existe algum grupo de pessoas que não pode receber essa vacina depois da exposição? Não, é a questão da gente avaliar que como o vírus é um vírus letal e precisa se fazer a vacina preventivamente, né? Muitas vezes se chegam algumas dúvidas como um gestante pode fazer, então deve-se fazer. Né? Pessoas imunossuprimidas, como o Recife, a gente faz vacina intradérmica, né, que é 0,1 ml de um lado e 0,1 do outro lado. Então, pessoas imunossuprimidas, a gente faz intramuscular com a dose de 0,5. Né? Mas assim, não se deixa de fazer, porque a doença, como é uma doença letal, a gente vai fazer a vacina sim. Qual é a orientação para pessoas que têm a exposição direta com animais? O que é que elas devem fazer? Tem algumas pessoas, né, tem indicação de fazer a pré-exposição. São pessoas que trabalham com animais, como veterinários, zootecnistas, biólogos, né, estudantes da área veterinária, de biologia, né, zootecnia. Então, existe um protocolo do Ministério, né, de se fazer a pré-exposição, que é no dia 0, então a gente se faz a primeira dose, e no dia 7 mais outra dose. Então, fica com 2 doses de pré-exposição. Se essa pessoa, esse profissional, esse acadêmico, ele for agredido, né, por um animal silvestre, por um morcego ou algum outro animal, ele não vai necessitar do soro antirrábico. Ele vai completar o esquema de 4 doses, porque ele tem anticorpos circulantes já no organismo que vai fazer a sua defesa. Então, no caso, eu tive a exposição, aí eu preciso de uma vacina. Para ir no posto de saúde, o que é que eu preciso levar e o que é necessário? O ideal é, se tiver o cartão, né, de vacina, levar, porque além da vacina antirrábica, precisa ver a vacina tetânica, né, para saber se a sua vacina tetânica também está em dia. Então, o ideal é levar o cartão de vacina, mas se não tiver o cartão de vacina, vai da mesma forma a unidade de saúde, porque lá se providencia o seu cartão. Tem alguma recomendação especial? Ou só chegar? Uma recomendação importante da vacina antirrábica é, quando for agredido, lavar o ferimento, né, com água corrente, a água que você tiver, se tiver num ambiente externo, então procurar água. Se tiver sabão, lavar o ferimento com água e sabão. Isso vai eliminar, né, se o animal estiver infectado com vírus da raiva, vai eliminar o máximo que tiver de vírus. Então, a informação mais importante, né, o procedimento mais importante que a gente vai ter é lavar o ferimento, né, com água e sabão. Se não tem sabão disponível, a água vai ser importante lavar aquele ferimento. Agora que sabemos mais sobre a vacina antirrábica em humanos, não se esqueça de seguir as orientações de Fabiana Coelho e sempre procurar um local de vacinação em caso de necessidade. Vacinar seus pets contra a raiva é um ato de amor e responsabilidade. Protege seus animais, sua família e a comunidade em geral. Então, se você ainda não vacinou o seu pet esse ano, procure um veterinário e faça a sua parte. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares e repassar essa mensagem super importante. Na descrição do vídeo, deixamos alguns links úteis sobre a vacinação antirrábica e informações adicionais para quem quiser saber mais. E também o endereço da Policlínica Alessa de Andrade. Obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos de saúde e bem-estar dos nossos pets. Até a próxima!